Olá, seja bem-vindo ao Controle Estoico, nosso canal de reflexões diárias sobre a filosofia estoica. Meu nome é Otton e hoje nós vamos refletir, nós vamos meditar a reflexão de número 23 de 365. E o livro que nós estamos trabalhando é o Diário Estoico do Ryan Holiday e do Stephen Hasselman. E hoje nós vamos ler mais uma meditação de Sêneca, mais uma reflexão de Sêneca, que diz o seguinte: passemos aos realmente ricos. Quantas vezes eles se parecem muito com os pobres? Quando viajam ao exterior, precisam restringir sua bagagem. E quando estão com pressa, dispensam comitiva. E aqueles que estão no exército, quão poucos de seus bens conseguem conservar. E os nossos autores fazem um comentário interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Eles dizem: o autor Scott Fitzgerald, que muitas vezes glamorizou o estilo de vida dos ricos e famosos em livros como, por exemplo, O Grande Gatsby, abre um de seus contos com as frases agora clássicas. Abre aspas. Deixe-me falar-lhe sobre os muito ricos. Eles são diferentes de você e de mim. Alguns anos depois que esse conto foi publicado, seu amigo Hemingway caçoou de Fitzgerald ao escrever: sim, eles têm muito dinheiro. É disso que Sêneca está nos lembrando. Um dos homens mais ricos de Roma, Sêneca. Ele sabia em primeira mão que o dinheiro só muda a vida em parte. O dinheiro não resolve os problemas que as pessoas pobres pensam que ele resolverá. Na verdade, nenhuma posse material o fará. Coisas externas não podem resolver questões internas. Sempre nos esquecemos disso, o que causa muita confusão e dor. Como Hemingway escrevia mais tarde sobre Fitzgerald, ele pensava que os ricos eram uma raça glamurosa, especial, e quando descobriu que não eram, isso o destruiu tanto quanto qualquer outra coisa que o tenha destruído. Se não mudarmos, isso também será verdade em relação a nós. E antes de comentar sobre a frase do Sêneca, o Sêneca era riquíssimo, riquíssimo, né? Alguns estudos dizem que o Sêneca era um investidor, um banqueiro imperial, né? Historiadores como Tácito relatam que a fortuna de Sêneca era estimada em 300 milhões de sestércios. É uma quantia, vamos dizer assim, absurda, né? Ele possuía vinhedos, né? Ele emprestava dinheiro a juros para todo o império. Era um agiota, né? Famoso agiota. Espero que Sêneca não matasse as outras pessoas, né? Então ele era frequentemente chamado de hipócrita por pregar a simplicidade, enquanto ele vivia no luxo, né? Então muita gente dizia assim: ah, Seneca, tu é um hipócrita, né? Porque tu prega a serenidade, tu prega a simplicidade na tua filosofia estoica, mas tu vive num palácio, né? Tu não abriu mão do palácio, tu vive num palácio luxuoso. Sêneca respondia com uma frase que diz o seguinte: o sábio não se considera indigno de quaisquer presentes das mãos da fortuna. Ele não ama a riqueza, mas ele a prefere. Então, para Sêneca, o problema não estava na
no luxo, né, na luxuosidade da coisa. Até porque, como nós já vimos, né, isso foi obra do destino, isso foi um acontecido, né, então a fortuna, já falamos sobre isso, é claudicante, né, a fortuna flutua, oscila, a sorte, né, ora você tá bem, ora você não tá tão bem assim, ora você tem dinheiro, ora você não tem dinheiro. Então o destino ele oscila, a fortuna oscila. Então a sabedoria do sábio não está, né, em se dignar com qualquer presente que ele recebe da fortuna, mas ele não deve amar a riqueza, mas ele pode muito bem preferi-la. Ora, eu não sou rico, quem dera, serei um dia, se a fortuna quiser, se Deus quiser, eu recebo, de mãos abertas, ser rico. É preferível ser rico do que não ser. É preferível. Ninguém vai dizer que não. Então tem gente que já viveu com muito dinheiro, tem gente que já viveu com pouco dinheiro. E é preferível ter dinheiro do que não tê-lo. Eu, quando era criança, eu sou de classe média baixa, meus pais foram professores. Meu pai já é falecido, minha mãe ainda vive, professora aposentada, mas salário de professor. Nunca tive muito dinheiro. Cheguei a estudar no ensino médio em uma boa escola porque era filho de professor, né? Era bolsista e a fortuna me agraciou e tive uma boa base, ainda bem. Apesar de nos últimos anos querer ser jogador de futebol em vez de estudar direitinho, né? Coisas da adolescência. Mas teve épocas em que meu pai não trabalhava, ficou desempregado, aperto financeiro, familiar. Então já teve épocas que antes de me sustentar, vivi privação de recurso financeiro. Teve épocas que vivi uma abundância de recurso financeiro. Meu pai já chegou a ser dono de uma escola. E a escola dava um bom retorno financeiro. Quando passei a me sustentar, também já tive períodos em que vivi em aperto financeiro e já tive períodos em que vivi confortavelmente. Não vou dizer sobrando nem nada disso, porque nunca sobrou. Mas consegui viver confortavelmente. Então é preferível ter o dinheiro do que não ter o dinheiro. Quem diz o contrário é só um falso humilde. Não, ter dinheiro é besteira e tudo mais. Só que o que eu acho interessante aqui é que os autores citam o Scott Fitzgerald, né? E eles citam o Grande Gatsby. E eu indico fortemente que você ou assista ao filme ou leia o livro, né? Eu tenho o meu aqui tá por aqui assim, O Grande Gatsby. O filme é muito bom, tá? A adaptação do filme, cinema, eu acho maravilhosa. E eu indico que você ou leia o livro ou assista o filme e você vai perceber, né, o segredo, né, que o Hemingway fala. Ele diz aqui, ó, ele, o Fitzgerald, pensava que os ricos eram uma raça glamurosa, especial. E quando descobriu que não eram, isso o destruiu.
tanto quanto qualquer outra coisa que o tenha destruído. E isso é muito perceptível no próprio Grande Gatsby, em que ele junta muito dinheiro, mas ele é triste por dentro, porque ele não tem o amor de sua vida. Então, Gatsby, ele não consegue conquistar o seu grande amor. Então, ele dá festas gigantescas, maravilhosas, toda a vizinhança e todo o bairro conhece as festas do Gatsby, mas ele é completamente vazio por dentro, porque no final das contas, o rico é igual ao pobre. Isso é o que a psicologia moderna chama de adaptação hedônica. Sêneca aqui observava que em situações de pressa ou guerra, o rico vive como pobre. Então, a psicologia confirma que nós nos acostumamos rapidamente com o luxo e ele deixa de gerar esse prazer. Ele se torna apenas um novo normal. O luxo, né, vira necessidade, mas não aumenta uma felicidade sustentável. A felicidade verdadeira está no interior, está naquilo que ninguém pode tomar de você, não está nesses elementos exteriores. É preferível ter dinheiro do que não tê-lo, mas no fim das contas, o dinheiro não vai proporcionar aquilo que realmente importa. O dinheiro não vai trazer uma liberdade espiritual interior. E o dinheiro muitas vezes pode, inclusive, aprisionar o interior. E você? Tem muito dinheiro? Você é uma pessoa rica? Você deseja ter muito dinheiro? Como é que você se comportaria se tivesse muito dinheiro? Coloque aqui nos comentários para a gente conversar. E se você quiser receber todos os dias, às 6h45 da manhã, reflexões acerca da filosofia estoica, clica no botão se inscrever, se você ainda não é inscrito no canal. Toca no sininho. É muito importante você ativar o sininho para receber todos os dias as notificações das nossas reflexões diárias. E compartilhe com um amigo que precisa. Aquele amigo que quer ser rico, que acha que todos os seus problemas serão resolvidos quando tiver muito dinheiro. Encaminhe esse vídeo para ele. Beijinhos e até amanhã.